notícia boa agora. O PIB do Ceará cresce, para quem não sabe, é Produto Interno Bruto. O que é o PIB? Significa tudo que é produzido dentro do Estado. Ou seja, pega todas as produções, agro, indústria, comércio, enfim, se soma isso, você tem um valor. E no estado do Ceará, esse nosso PIB, esse Produto Interno Bruto, teve alta de 16%. É muito, 17%. É muito razoável. Ou seja, cada 100 mil reais, no ano de 2020, nós tivemos 17 mil... Eu gosto de traduzir para as pessoas entenderem melhor. Nós tivemos 17 mil reais de produção a mais no semestre anterior, nos últimos 6 meses do ano passado, nesse semestre atual. Então, é uma notícia muito boa. E a média do país, ou seja, esse crescimento nós tivemos aqui no estado do Ceará. E a média do país foi de 7,7%, ou seja, foi de a cada 100 pessoas, 8. Então, para vocês entenderem, o Ceará cresceu, cada 100 pessoas, cada 100 mil reais, 17 mil reais, e no país cresceu a cada 100 mil reais, 8 mil reais. Então nós tivemos um avanço bem bacana. Eu sempre acreditei no Ceará, eu sou paulista, para quem não sabe, e eu estou aqui há mais de 20 anos, estou aproximadamente 23 anos, e eu sempre, quando eu cheguei nesse estado, Rebouças, eu não sei se você é cearense, sou cearense. Falar um pouco, eu cheguei nesse estado, eu deslumbrei que aqui, como empreendedor, haveria muitos negócios, muitas oportunidades, como tem até hoje. Então, esse PIB não poderia ser diferente. Eu só estou salientando esse PIB porque nós tivemos aí uma pandemia nesse semestre. Quer dizer, se como pandemia, isso, mais aquilo, todas as tragédias aí econômicas que houve pelo lockdown e tal, cresceu 17%, então imagine sem a pandemia, quanto é que nós teríamos crescido no estado. Mas nós temos, Marcelo, alguns fatores que foram propiciados pela pandemia para que houvesse esse crescimento. O Produto Interno Bruto, né, tudo que foi comprado de mercadorias, o que circulou dentro do estado. Aí eu quero trazer aqui a seguinte situação que só pôde existir devido a essa pandemia. Vamos lá. Uma família de classe média, né, o cidadão que ganha um salário mínimo, ele realmente foi o mais afetado. O cidadão que ganha um salário mínimo, 1,5, 2, foi o mais afetado. E se não fosse o auxílio emergencial, teria gente que morria de fome no Ceará. A verdade é essa. Mas, imagina... Parou tudo. Parou tudo. O cara, como eu sempre falo, tem gente, literalmente eu conheço, que trabalha entre meio-dia e 6 da noite para ganhar dinheiro para comprar a janta da família daquele dia. Então, para esse aí, não tem como. E não é um só não, são vários. São vários. E iriam morrer de fome mesmo se não fosse o auxílio emergencial do governo federal. Mas vamos aqui, um dos fatores que propiciou esse crescimento do PIB no estado do Ceará e no Brasil. Imagine uma família de classe média, onde o marido e a esposa são servidores públicos, ou são empresários que têm aí uma renda guardada, uma renda mensal que pôde ficar guardada. E durante a pandemia eles pagam, né? Financiamento do carro, ou talvez até de 2, às vezes pagam o financiamento do carro do marido e da esposa, pagam uma prestaçãozinha da casa própria, pagam uma parcela de um terreno. Tudo uma roda, uma engrenagem. E aí imagine, exatamente, aí imagine o seguinte, houve a possibilidade em muitos bancos de durante 4 meses você suspender o pagamento dessas parcelas. Financiamento do carro, financiamento da casa, financiamento no terreno e jogar para frente. Teve banco que não cobrou nem juros, e teve outros que cobraram, mas um valor até reduzido. Isso aqui a gente tem que falar realmente aconteceu. Então, no primeiro impacto da pandemia, ali no primeiro mês, todo mundo estava em pânico, tanto por medo de morrer, porque existe a mídia do coronavírus, né? Parece que ele tem uma indústria aí que realmente é para causar pânico nas pessoas, né? A mais do que deveria existir. E a dúvida financeira, tudo fechado, sem circular dinheiro. É uma segunda pandemia. É uma segunda pandemia. Eu vi advogado que vive bem, passar já no final, já naqueles 4 meses que for todo mundo trancado, comendo macarrão com água e sal em casa.
Com a família. Por quê? Porque o cara vivia bem, mas ele vivia bem porque ele ganhava e gastava, ganhava e gastava. É uma engrenagem. É engrenagem. A economia é isso. Isso. Né? Agora imagine o seguinte, aquele cara que tinha o salário de servidor público de 8 mil reais, de 5 mil reais, de 10 mil reais, de 17 mil reais, né? E o empresário já consolidado que tinha uma reserva, suspenderam esses pagamentos. E aí começou a ter, depois do primeiro mês que viram que o negócio não era tão como estavam dizendo, que não ia faltar realmente o dinheiro do funcionalismo público naquele período, né? Que existia a possibilidade de voltar ao comércio depois de 4 meses, 5 meses. Aquele pessoal começou a ver o que? Opa, está sobrando um dinheiro aqui mensal. Porque eu pagava 1.000 e tanto de um carro, 800 de outro, 1.000 e tanto da parcela da casa, e eu não estou tendo esse gasto. Então agora eu vou trocar um celular melhor, eu vou trocar um carro por um carro melhor. Eu vi vários exemplos desses. Então não tenho dúvida que o impacto desse aumento do PIB, né, do estado do Ceará veio da classe média, que com um poder aquisitivo maior, porque pôde economizar não pagando essas parcelas, que são parcelas longas de 30 meses, quando é de casa de 360 meses, né? De carro de 24, 48, 60, 36 meses, puderam ficar 4 meses sem pagar e tiveram ali um dinheiro mensal sobrando e começaram a comprar. Começaram a comprar as lojas de delivery, não de comida, eu estou falando não, de roupa. De roupa, então, até de celular, venderam um absurdo na pandemia. Essa febre parece que aconteceu no Brasil todo, né? No Brasil falta todo. Insumo nas indústrias, né? Falta matéria-prima. Você não consegue, os empresários têm essa dificuldade. Estou falando porque eu tenho vários amigos empresários, e um deles no ramo de madeira, e está faltando madeira para a produção de imóveis. Por quê? Porque o consumo foi acima... de compensado, chapa de madeira... O consumo foi acima do normal. Fórmica, para formicar, enfim. Quer dizer, o negócio ficou meio maluco. Agora, essa notícia, de certa forma, é importante, porque mostra que esse volume de 17%, a retração do PIB no ano passado foi de 9,6%, 10%. Então se recuperou os 10% e se acrescentou mais 8% no PIB. E no primeiro semestre, eu diria que foi além da velocidade, né? Mesmo porque o país todo cresceu 8%, né? E deixa eu dar uma informação para vocês aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Rebouças. Vamos falar do ICMS. Vamos falar da gasolina já. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o PIB do país, do nosso país, qual é a maior rentabilidade do PIB do nosso país? Não sei. Agronegócio? Por incrível que pareça, preste atenção. Agronegócio. Agronegócio, eu imaginei. 40%. Eu imaginei. 40% do PIB, ou seja, o faturamento de 100 mil reais, 40 mil reais vem do que? Do agronegócio. Marcieri, eu tenho 48 anos de idade. E eu não tenho, só para concluir, e eu não tenho dúvida nenhuma. Imagine quando eu tinha meus 19 anos de idade, sempre gostei de fazenda, de trator, disso aqui. Hoje as maiores, eu costumo dizer o seguinte, eu sou paulista, as maiores riquezas hoje não está mais no centro de São Paulo, está nos interiores do estado de São Paulo, né? Por incrível que pareça, você vai numa cidade igual Goiânia, nos interiores de Goiânia, saindo um pouco de São Paulo, mas nos interiores de São Paulo, São José do Rio Preto, nós temos concessionária lá de Ferrari, Lamborghini. Sim. Né? O interior de São Paulo é muito diferente do interior do Ceará. A Lamborghini vai montar concessionária lá por quê? Porque lá é que está o dinheiro. O agronegócio. Né? E eu não tenho dúvida nenhuma que nós, o Brasil, vai sustentar o mundo daqui a uns anos. Porque nós somos os únicos que têm capacidade territorial para isso. E temos tecnologia muito além do que existe no mundo aí. Não se compara com a tecnologia. Do agronegócio do brasileiro é bem avançado. Muito avançado. Eu tenho 48 anos, eu lembro quando eu estudava, quando eu era criança, existiam 2 máximas que ensinavam nas escolas. Uma é mentirosa, foi derrubada. A outra é verdade cada dia mais. A mentirosa é que eu, quando era criança, aprendia que a Amazônia é o pulmão do mundo. Uma grande mentira. Nós sabemos hoje que o ar que nós respiramos ele é renovado em verdade, o seu grande percentual,
por água, as plantas aquáticas, né? As plantas que tem no mar, né? No fundo do mar, as plantas que tem no mar, são elas que fazem a fotossíntese realmente para limpar o nosso oxigênio. A Amazônia tem nada de pulmão do mundo, é mínimo o que a Amazônia faz em contribuição para o mundo em oxigênio. Agora, falar que eu não sabia disso. Hã? Se eu te falar, confessar aqui que eu não sabia disso. Como muita gente não sabe. Por quê? Porque não. foi ensinado na escola que o pulmão do mundo era a Amazônia. Mas que... isso não justifica o desmatamento. Não estou entrando nesse mérito, não. Eu estou falando em termos de duas coisas que foram ensinadas como sendo verdadeira quando eu frequentava colégio. E uma é mentirosa, que é essa, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é. E a outra é verdadeira. A outra qual é a verdadeira? Que o Brasil é o celeiro do mundo. Na década de 80, já se dizia isso, o Brasil é o celeiro do mundo. O que é o celeiro? É quem produz grãos, é quem produz milho, feijão, arroz, soja. Isso se concretizou. O Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo. O Brasil produz tanta soja que por barreiras econômicas de outros países, o Brasil é proibido, ou não pode, eles não compram soja que seja beneficiada. Eles só compram a soja do Brasil, essa mais bruta. Porque se o Brasil começasse a beneficiar a soja, porque quando você vende um produto bruto, você ganha X. Se você beneficia aquele produto, você ganha 10X. E se o Brasil começar, eles começassem a comprar soja já beneficiada pelo Brasil, aí pronto, aí o Brasil fechava o resto do mundo. E eu vou te dar outra notícia. E eles só compram a soja bruta, por quê? Para eles beneficiarem. Eu vou te dar outra notícia. Não sei, o cara estudioso, a gente não sabe tudo, mas a gente procura saber dentro de uma máxima, vamos dizer assim, não é? A gente gosta de ler e pesquisar e tal. E moça, você sabe que nós temos minério no nosso país, que são minérios únicos. Se eu não me engano, é o nóbio, né? Tem o nóbio, tem a bauxita. Então eu vou te dar um dado do nóbio. O nóbio é um minério que o mundo inteiro necessita dele. E só existe aqui no Brasil, na Amazônia. Né? E este minério, por incrível que pareça, eu quero colocar um vídeo no ar aí, para vocês, depois da minha fala aqui, viu, produção? Vou colocar esse vídeo. Por incrível que pareça, é o seguinte: se nós pegarmos, isso não sou eu que estou falando, são especialistas tributários. Se nós pegarmos o que se sonega só no nóbio, em um único minério do nosso país, do que sonega em subfaturamento, ou seja, vale 1 milhão, a nota vai de 10 mil reais, o imposto é recolhido por 10 mil reais. Se nós pegássemos o que é desviado, que é sonegado no nóbio, de contrabando e subfaturamento, escuta o que eu estou dizendo, e eu vou colocar aí no ar para vocês ouvirem, o especialista. Seria uma arrecadação, olha o que eu estou dizendo, só em um único minério. Seria uma arrecadação, se você juntasse imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica do país, de 3 vezes. Olha o que eu estou dizendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É absurdo, é absurdo. De um único minério. O que se desvia, o que é subfaturado, o que se desvia no contrabando deste único minério, significa 3 vezes o faturamento do imposto de renda, pessoa física e jurídica de todo o país. E aí você entende agora por que esse interesse na Amazônia? Nós poderíamos ter muito menos cobrança de impostos, encargos. Você entende por Claro. que esse interesse na Amazônia não tem nada a ver Agora, com incêndio. Solta esse vídeo aí pra gente ver, vai. E quais são os aspectos benéficos a longo prazo? A longo prazo, o Brasil assume o seu papel de potência internacional. Porque existem potências naturais. Quais são as potências naturais? Estados Unidos, Índia, China, Rússia e Brasil. Por que eles são potências naturais? Porque eles têm recursos minerais, território e população. Só o Brasil que não exerce a sua condição de potência, porque a Índia é uma potência regional, tem até bomba atômica, não é verdade? Agora, o Brasil, a China também exerce, apesar de ultra populosa, ela exerce o seu poder também. O Brasil não, a única potência natural é o Brasil e não exerce o seu poder. Então, vamos abordar um aspecto internacional.
A gente nas reuniões se fala muito sobre o controlador. Para nós que já lidamos com esse assunto já está mais claro, mas para que as nossas plateias, os nossos ouvintes entendessem melhor, o que é o controlador? Bom, veja, todo mundo tem a impressão que o que nos cerca, o mundo existente, é de geração espontânea. Não é. Tudo o que existe foi construído por alguém antes de nós. Então, sempre existiu uma ordem mundial que estabelecia o funcionamento dos países, do mundo, as relações comerciais, não é? A segurança das pessoas. E toda ordem pressupõe comando. Então, sempre existiu um comando das potências mundiais. O Império Romano tinha seu controle sobre as províncias e o Império Britânico continua tendo. Eu digo Império Britânico, soa algo meio antigo, mas não é. O Império Britânico continua exercendo o seu poder plenamente. Ele só deixou de ser colonizador direto. Ele exerce o poder sobre a técnica de governo indireto. Quem manda no mundo são as monarquias europeias no poder. O controlador financeiro, o controller financeiro das potências monárquicas europeias é o Banco Rothschild & Sons, que controla a economia e a política mundiais através do sistema financeiro internacional. Ele verticaliza a produção de minérios, por exemplo. A General Electric ela não vende turbina, ela vende minério com valor agregado na turbina, que são milhares de vezes o valor do minério. Então é um sistema verticalizado que garante o poder das monarquias europeias. E isso tem um efeito deletério no Brasil. Não, é deletério no mundo. Só para exemplificar, o Fed, que é o Banco Central americano, não é um organismo estatal, é um banco, é um pool de bancos coordenados pelo Rothschild & Sons. Quer dizer, até o meio circulante do dólar é controlado pelo Banco Rothschild. E no Brasil, quem são os seguidores do... A classe política, porque você tem o controlador, os agentes conscientes e os idiotas que acham que sabem alguma coisa, que são os agentes inconscientes, aquele tipo, eu sou da paz, sou pelo desarmamento e o problema indígena. Então, a classe política são os agentes conscientes do controlador. Eles são os gerentes das determinações internacionais que submetem o Brasil à escravidão. Certo. Todos os políticos. Todos. Na sua opinião, quando o presidente Trump assumir, e caso haja uma intervenção cívico-militar aqui, qual que você acha que seria a posição dele em relação a isso? Veja, o mundo precisa de um Brasil estável política e economicamente. Por quê? Porque se você aumentar a renda através de uma estabilidade política e econômica, você aumenta o comércio internacional 5 vezes. Isso vai garantir estabilidade política e econômica na Europa, nos Estados Unidos e garantir a segurança alimentar da Ásia. Então, só o Brasil é que pode fazer isso, porque um Brasil estável, ele puxa para o mercado de consumo 400 milhões de latino-americanos, que é um mercado considerável, que tem a vantagem de não pressionar as fontes produtivas de alimentos, que aqui nós produzimos alimentos, e commodities minerais, porque nós produzimos as commodities. Então não vai haver uma pressão sobre o preço das commodities. Agora, o Trump foi uma reação do povo americano contra o controlador. Por quê? Porque o Fed manda nas finanças americanas. E quem manda no Fed é o controlador. Então, nessa medida, os Estados Unidos, quando elegeram o Trump, eles estão procurando a autodeterminação. Lá foi possível pelo processo de escolha eleitoral, porque o processo é adequado. Agora, o nosso processo de escolha, nosso mecanismo de escolha eleitoral é inadequado, é só para o crime ganhar. Então é impossível você autodeterminar o Brasil através do processo político partidário. É por isso que nós temos que intervir nesse processo e garantir que o Brasil seja uma potência a curto prazo.
Eu sei que o assunto nióbio é muito extenso, mas se a gente fizesse um resumo do qual seria a vantagem de uma intervenção militar na questão do nióbio. Bom, o nióbio é um dos principais minérios do mundo moderno, não é verdade? Mas o Brasil produz outros minérios, tem reservas minerais estratégicas de praticamente todos os minérios dos quais o primeiro mundo é dependente. Chega até a 100%. Nióbio, o primeiro mundo todo é dependente 100%. E outros minérios também, terras raras. De sorte que o Brasil perde por dia em contrabando e subfaturamento de exportações de minérios estratégicos $1 bilhão por dia. Né? Só em nióbio nós perdemos $100 bilhões por ano. Só para fazer uma comparação, o ano passado a União arrecadou em imposto de renda à pessoa física, descontado na fonte, 139 bilhões de reais. Só em nióbio nós perdemos $100 bilhões, o equivalente a quase 3 vezes o que ele arrecada com o imposto de renda. Então, se você estancar a sangria das receitas com exportações de minérios, você vai reduzir os impostos a menos de 30% do que você paga hoje. Com o imposto único, você passa a pagar 17% ao ano. Com a malha tributária de hoje é 36%. Mas dependendo da faixa salarial é muito mais. Porque, por exemplo, quem ganha R$10 mil paga 30% de imposto de renda, fica 7%. Desconta INSS e outras coisas, o sujeito leva 6 mil para casa. Só que do que ele consome, 50% é imposto. Então ele ganha 10 e fica com 3. Na realidade, quem ganha R$10 mil, que é uma classe média forte, ele paga 70% de impostos, o que é um absurdo. Isso é escravidão. Né? Porque o escravo, acho que ele tinha garantia de teto, garantia de comida, e de roupa, e de saúde. Que o patrão dele queria que ele tivesse saúde para trabalhar. Nós não temos garantia de nada disso e pagamos 70% de impostos. É um absurdo. Não, isso é escravidão. Total. Né? Você trabalhar à custa de comida é escravidão. Né? Eles falam tanto de escravidão do homem pelo homem. No Brasil, o governo escraviza o povo. Como é que é? Nós temos que estender a lei áurea para o terceiro milênio. Com certeza. Eu espero que, com suas palavras, o seu pensamento, a gente possa mobilizar cada vez mais pessoas e que, conscientemente, saibam o que é uma intervenção cívico-militar para o bem do Brasil e não para uma casta. Eu não diria que seria cívico-militar, porque o setor militar é mero instrumento da sociedade. Então, a intervenção é da sociedade. Certo. O Império Romano já tinha isso. Agora, eu quero ressaltar o seguinte, que eu simplesmente estou descrevendo fatos. Eu não estou inventando nada, nem dando uma nova receita. São fatos que eu descrevo, análise dos fatos. Né? Eu procuro esclarecer para colaborar com a população e com o Brasil. Né? É uma ação cívica. Tá bom. Agradeço muito. Obrigado eu pela atenção. Um abraço. Então vocês viram aí a opinião do especialista, uma opinião clara, cristalina, não é isso, Rebouças? Certeza. De um cara que entende, sabe o que fala. Ele acha tudo isso ridículo, uma comédia, né? Porque nós temos um país com o potencial que tem, o agronegócio está mostrando isso, e os minérios. Nós temos histórias, né? Que o pessoal vem de fora do Canadá e remove montanhas do Amazonas, ninguém sabe para quê, né? Existem grandes produtos de marcas famosas, né? Perfumes, eu não vou falar aqui o nome, não foi propaganda de graça de perfume estrangeiro. Perfumes caríssimos, mas que é a aí, essência. Fala aí, que a sabe, essência, o cara começa a patrocinar a gente. A essência desse perfume é retirada da Amazônia. E o Brasil perde isso. Bom, já que o Brasil não é o pulmão do mundo,
Nós sabemos que o minério está lá com certeza. Aí tá, é isso que eles querem. Tem muito. Ninguém quer. Nós sabemos que o agronegócio vai expandir para o Amazonas. Eles não querem a Amazônia pelas árvores, não. Eles querem pelo subsolo. É o que está embaixo das árvores. Com a desmatação. Não, o desmatamento tem, mas eles não. Mas se o estrangeiro tomar conta da Amazônia, ele vai pelar a Amazônia. Ei, moço, o ICMS da gasolina, mudando de pato para ganso, como diz no popular. Você. Me fala aí, como é que tá esse negócio aí? Gasolina tá quanto a gasolina? Rapaz, a gasolina está na faixa de R$5 R$5. e o diesel de R$ 4,07, a média. O ICMS está com a tarifa de quanto, você sabe? Esse que é o problema, né? O problema do combustível no Brasil é tão sério que o próprio presidente Bolsonaro propôs aos estados que ele iria zerar as taxas de imposto sobre o combustível, tributos federais, se os estados zerassem o ICMS. Já pensou quanto é que ia ficar o combustível? Mas o Bolsonaro propôs isso? Sim, propôs. Aí ninguém quer, né? Propôs isso. Ninguém quer. O Ceará hoje, o ICMS de combustível é 29%. 30% do que você paga na bomba de combustível. Deixa eu explicar. Cada litrinho que você coloca de gasolina no seu carro, você paga R$5, é isso? Então, desses R$5, R$1,50 vai para o estado de arrecadação. Ou seja, 30%. Cada 10 litrinhos que você coloca, R$15 do seu bolsinho vai para o estado. É isso? Além dos outros impostos que você paga. É 29% de arrecadação. 30%. 30%. 30%. R$1,50 cada. E por que eles disseram que não vão aceitar isso, o estado do Ceará? Nem reduzir. Porque poderia pelo menos reduzir. 7%, fazer um acordão, né? 7%, 10%. Né? Mas sabe por que é? A arrecadação de todo o estado, né, do estado do Ceará, aqui quem falou foi a titular da Secretaria da Fazenda aqui na época dessa reportagem, ela disse que 24% da arrecadação do estado vem do ICMS de combustível. Para você ver como nós pagamos um absurdo de imposto toda vida que abastecemos o carro. 24%. Um quarto. Qual é a arrecadação? Não sei. Quarto da arrecadação, não sei o valor da arrecadação. Isso é um absurdo. É absurdo. Eu sei que um quarto, 24%, quase 25%, vem do ICMS que o povão abastece o seu carro. E isso é um absurdo. Nós não podemos, em um país que é autossuficiente no petróleo, que o Brasil hoje é, quando aí foi descoberto o pré-sal, houve aquela festa enorme, né, do pré-sal, que o Brasil agora ia ser autossuficiente. De que adianta essa autossuficiência, meu amigo? Se nós comprássemos de fora, era o mesmo preço. Então, de que adianta a autossuficiência? A autossuficiência adianta, tudo bem, porque se houver uma crise internacional, não vai faltar petróleo aqui para nós. Não vai. Não foi o que aconteceu na Venezuela. Mas se houver na Venezuela já é outra. Mas se houver uma crise internacional, o preço vai disparar e vai disparar aqui também. Mas deveria ser aqui como na Venezuela. Na Venezuela, o combustível, como ele é autossuficiente e sobra muito mais ainda, é praticamente de graça o combustível lá. O problema da Venezuela foi porque os governantes, montados naquela mina de petróleo, começaram a gastar, a corrupção tomou conta deles. O narcotráfico, eles não se modernizaram na extração de petróleo ao ponto de que hoje eles não têm esse mesmo petróleo, mas eles não têm dinheiro para investir Rebouças, no petróleo. Infelizmente acabou o nosso programa hoje. É muito bom esse papo, todas as terças, né? A gente esclarece muita coisa para o público aí de casa. Rebouças, suas considerações para o nosso público aí. Pronto, eu quero aqui deixar aqui um forte abraço para cada telespectador. Quero aqui desejar para você e para sua família, né, um 2021 abençoado, no poderoso nome de Jesus Cristo. Não tenha medo do coronavírus, não tenha medo de nada, porque Deus é maior que tudo isso. Deus abençoe a sua vida. Eu quero dizer para vocês aí de casa que o ano que vem, já na próxima terça, nós vamos estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham um ótimo final de ano. Se cuidem, procurem ficar um pouco em casa, não se aglomerem. Vamos fazer a nossa parte. Já isso vai passar. Pode ter certeza. E o ano que vem nós estamos aí, na primeira terça-feira do ano, né, Rebouças? Se Deus quiser. Nós estamos aqui com bastante novidade. Até! Tchau! Até mais.